supere as crises e siga em frente. Esse é o tema da nossa série de mensagens do mês de maio. Por que a gente está trabalhando esse tema? Porque na vida a gente enfrenta muitas crises. Muitas crises. Hoje eu disse para um irmão querido e amado que a vida é assim, a gente vence uma crise hoje, passa por um momento de estabilidade, o Senhor renova a nossa esperança, a nossa fé, a gente passa por momentos de alegria, mas amanhã virão outras crises, nos tornarão pessoas melhores, e a gente vai experimentar um tempo de vitória, mas depois de amanhã virão outras crises. A vida é assim, é um enfrentar de crises. Nós estamos baseando esta série num PhD em crises na Bíblia, o José do Egito, o Zé mais famoso que existe. Na semana passada nós falamos da primeira crise que o José venceu, que foi a crise do fracasso familiar. Hoje eu quero falar de uma outra crise que é muito complicada e que a gente tem muita dificuldade de lidar, que tem a ver com injustiças. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Quero ler com você a partir do verso 17. O homem então lhes disse: sim, eles foram embora daqui, mas os ouvi dizer, vamos a Dotã. Então o José foi atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. E quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. E antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou, e então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar o José. Não matamos, disse ele, por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. E o Rúben planejava resgatar o José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamos e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: o que ganharemos se matarmos o nosso irmão José e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. E os seus irmãos então concordaram. E então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Quero conversar com você hoje sobre esse tema, como enfrentar injustiças e mal-entendidos. Vamos orar? Vamos ver sua fronte, vamos falar com Deus. Pai querido, nesta hora nós queremos apresentar ao Senhor a vida da nossa irmã Gorete, que não se sentiu bem com a pressão, precisou sair. Que o Senhor esteja com ela, que ela possa já estar com a pressão normalizada, para a glória do Teu nome. Pai, também nesta hora pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, Senhor. Não é fácil enfrentar injustiças e mal-entendidos. Quando lidamos com injustiças e mal-entendidos, nós geralmente entramos numa crise. Enfrentamos a dor do ressentimento, da mágoa, desejamos nos vingar, porque humanos nós somos. Por isso, Pai, assim como o Senhor capacitou o José do Egito a superar essa crise dos mal-entendidos e da injustiça, que o Senhor nos capacite também. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus, nos desarma para podermos ouvir a Tua voz e para podermos entender que aquilo que o Senhor fez com José, o Senhor deseja fazer comigo e com cada um de nós. Permita que assim aconteça, para que a glória seja única e exclusivamente dada ao nome santo, bendito e precioso de Jesus, o nome de quem nós oramos. Amém, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, meus irmãos. Pergunta do verbo perguntar: você já foi injustiçado alguma vez?
Você já foi vítima de um mal entendido? Alguém já te injustiçou? Uma outra pergunta, mais difícil do verbo perguntar: você já foi injusto com alguém? Você já foi algoz de alguém cometendo uma injustiça? E sendo uma pessoa absolutamente inconsequente, intolerante com alguém? Eu tenho a impressão que sofrer uma situação de injustiça é uma das coisas mais difíceis que nós passamos. É uma das experiências mais dolorosas, mais frustrantes. Ser perseguido injustamente, ser caluniado injustamente, ser vítima de um mal entendido que nos coloca numa situação de crítica imerecida. É muito difícil. A nossa tendência é ficar nos alimentando de um profundo ressentimento quando nós sofremos uma injustiça. Então nós mergulhamos numa profunda crise, e essa crise pode nos levar a nos alimentar de dia e noite, de mágoa, de ódio e de um desejo intenso de nos vingar por anos a fio de quem nos injustiçou, de quem não nos compreendeu. Eu creio, meus queridos irmãos, que todos nós que estamos aqui hoje, em algum momento da nossa vida, já fomos injustiçados. Eu acredito que todos que estão aqui hoje, nesta noite, sem exceção, nós já experimentamos no nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento com os amigos, no nosso relacionamento com as pessoas da igreja, nós já experimentamos a dor de sermos injustiçados. E eu acredito que talvez todos nós também já provoquemos em alguém a dor da injustiça, porque nós injustiçamos muitas pessoas. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo que não é perfeito por causa do pecado, e a pior notícia do que essa é que todos nós somos pecadores. Às vezes nós cometemos injustiça sem querer. Injustiçamos alguém com uma palavra que nós emitimos, injustiçamos alguém com uma interpretação de alguma coisa que nós ouvimos, e quando vamos ver, já cometemos uma injustiça. Nós somos maus. Às vezes nós cometemos injustiças porque nós queremos ser injustos, porque nós queremos machucar pessoas. José do Egito, ele foi um campeão de injustiças. Ele foi um campeão de ser vítima de mal entendidos. Ele, durante toda a sua trajetória, ele precisou lidar com essa crise da injustiça. Ou ele mergulha numa situação de mágoa, de ressentimento, de vingança, de desejo de vingança, ou ele superava isso. Ele sofreu inúmeras injustiças. Sofreu injustiças na sua casa, na sua família. Ele sofreu injustiças no seu lugar de trabalho, lá na casa de Potifar. Ele vai sofrer injustiça numa prisão, que injustamente ele vai parar por lá. Ou seja, José viveu enfrentando uma crise de injustiça, uma atrás da outra. E eu acredito que boa parte das crises de injustiça que o José enfrentou não foram por causa dele em si, mas por mal entendidos que o colocaram numa situação complicada. A Bíblia fala de algum desses episódios. Eu quero só recordar rapidamente com vocês. A Bíblia fala, por exemplo, em Gênesis 37, verso 14, pode olhar aí na sua Bíblia, que o Jacó chama o José e diz assim para o seu filho: José, os meninos aí, os seus irmãos, eles vão para Dotã, e eu quero que vocês fiquem de olho nele, porque esses seus irmãos aí, esses seus irmãos não são fáceis. José, então você fica de olho em qualquer coisa que eles fizerem de errado, qualquer postura que não for boa, eu quero que você me conte. O José tem 17 anos. O José é um sujeito diferente. Ele ama a Deus. Ele quer ver os seus irmãos amando a Deus também. E ele imagina que se ele observar os seus irmãos a pedido do seu pai, o seu pai Jacó vai corrigir os seus irmãos para que eles levem Deus a sério também. Coitado do José. Se o José tem um defeito que a Bíblia não esconde, o defeito de José é a ingenuidade.
Ele é ingênuo. Ele acha que o seu pai Jacó vai tomar alguma postura. E nós vimos na semana passada que Jacó é um pai omisso, é um pai indiferente, é um pai que não se posiciona. O Rúben, o filho mais velho de Jacó, ele tem relações sexuais com uma das esposas do pai. O Jacó sabe disso, e o Jacó não toma nenhuma atitude. O Jacó só quer ser um sujeito bem informado, mas ele não vai corrigir os seus filhos. Mas o José acha que ele está fazendo uma boa coisa, então ele vai observar os seus irmãos, e os seus irmãos ficam loucos com José. Entendem que José é um X9, é um delator, é um dedo duro, e eles vão encher o coração de ódio e raiva contra o seu irmão José, por causa de uma interpretação deles, que não é uma boa interpretação, porque quem fala nesse episódio não é José, que é um fofoqueiro, mas é um pai que pede para o seu filho espionar os seus irmãos, porque ele mesmo não consegue educar bem seus filhos. Um segundo episódio de injustiça, verso 3 e verso 4, a Bíblia fala para nós que o Jacó elege José como seu filho predileto. Ele tem lá 12 filhos homens e uma filha mulher, mas o xodó dele é o José. Por quê? Porque José é filho de Raquel, a mulher que ele amava e que morreu no parto do filho caçulo Benjamim. E por que o Jacó ama mais José? Porque o José é uma pessoa fácil de lidar, de conviver. É alguém que está sempre de bem com a vida, é alguém que é fácil de obedecer, de seguir ordens, de seguir instruções. Ele tem um bom comportamento, ele tem um bom coração, é um menino gente boa. Por isso o Jacó erroneamente elege esse menino, o José, para ser o seu filho predileto. E ele materializa isso quando ele dá aquela túnica que nós falamos no domingo passado, uma túnica de manga longa e que é colorida. E vocês sabem que naquele tempo, essa túnica não é uma roupa de sair, de ir para a festa. A túnica que ele ganha de presente é uma túnica de trabalho. Quando os meninos iam trabalhar, naquela sociedade agrícola do Antigo Testamento, eles usavam uma túnica de manga curta, para facilitar a agilidade, e geralmente de uma cor só. Mas o Jacó, ele tem um favoritismo e uma predileção pelo José. Ele dá uma túnica de manga longa para ele, e colorida, super fashion. E o que os irmãos de José entendem? Esse José está se achando porque ele é o queridinho do pai. Ele veio aqui atrás da gente em Dotã, e ele veio com essa túnica colorida dele, porque ele quer se achar. Olha só, o erro não foi de José, o erro é de um pai que também cresceu sendo um filho predileto e favorito da sua mãe. E ele educa a sua família escolhendo os seus favoritos. E ele vai estragar o José diante dos olhos dos seus irmãos, com esse favoritismo. Resultado disso, o ódio é crescente. Na Bíblia Nova Versão Transformadora, o texto diz que os irmãos de José não conseguem falar com José amigavelmente. É sempre na pancada, é sempre na ignorância, é sempre no xingamento. Eles são agressivos. Por quê? Porque o pai Jacó errou, elegendo José como seu filho predileto. Terceiro episódio em que o José é injustiçado, os sonhos que Deus deu para ele sonhar. Sabe, gente, naquele tempo não tem uma Bíblia, naquele tempo não tem um profeta ainda lá em Gênesis. Uma maneira que Deus tem para falar com as pessoas é através de sonhos. E os sonhos que José tem não são sonhos fruto de uma mente fértil que vai dormir à noite e sonha. Quem deu aqueles sonhos dos peixes se curvando, do sol, a lua e estrela se curvando, foi Deus. E o ingênuo do José reúne os seus irmãos e diz assim: rapaz, eu tive um sonho.
sol, a lua, as estrelas se inclinam diante da minha presença. Ele conta os sonhos para os irmãos e vai contar o sonho para o pai, porque ele é ingênuo, porque ele não conseguiu discernir que ele não é amado pelos seus irmãos, que ele não é querido pelos seus irmãos, e ele não, com ingenuidade, ele vai e conta para os irmãos. Sabe, gente, tem bênçãos que Deus nos dá, tem coisas que Deus fala para nós, que a gente precisa fazer como a teologia de Maria, mãe de Jesus. Porque na Bíblia diz que muitas coisas a Maria guardava no seu coração, ela não compartilhava. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria e diz assim: ó Maria, tu és agraciada, o Senhor é contigo, você dará à luz a um filho, esse menino será Jesus, ele será o Messias. O que a Maria faz? Gabriel, peraí, deixa eu pegar meu celular, vou tirar uma selfie, eu vou postar no Instagram. Anjo Gabriel me visita, posta no Facebook: fui visitado pelo anjo Gabriel e eu vou ser mãe do Messias. Ela não compartilha, ela não divulga, ela vai guardando as coisas no seu coração, porque tem coisas que quando a gente compartilha, o outro acha que a gente está se achando, o outro acha que nós queremos ser melhor do que ele, e a gente cria nessa pessoa o mesmo que José, compartilhando o sonho dos seus irmãos, criou: inveja. E inveja é um sentimento ruim, que dará origem a outras práticas piores ainda. Os irmãos ficaram doidos com os sonhos. O texto que nós lemos fala o seguinte: eles estão em Dotã, aí o José está vindo, o que eles falam? Lá vem o sonhador, aquele moleque metido, é essa hora que a gente vai aproveitar para se livrar dele. Sonhos, José o sonhador. Irmãos, tem coisas que a gente precisa aprender a compartilhar com amigos de verdade só, ponto. O resto a gente guarda no coração, a gente espera as coisas acontecer, para a gente não despertar a inveja alheia, nem a falsa impressão que nós estamos nos mostrando, nos achando superiores a quem nós compartilhamos. Mas talvez a situação, o episódio que trouxe maior injustiça para o José no seu coração, tenha sido o episódio lá no seu trabalho. O José, nós vimos no texto, ele é vendido como um escravo para a caravana que vai para o Egito. Chegando lá, ele arruma um emprego na casa do Potifar. Potifar, ele é o líder da tropa de elite que protege o faraó, e ele vai para lá como um escravo, mas o Espírito de Deus está em José, e ele se destaca, e ele chega à posição de administrador. Só o plano do Potifar, que confia plenamente no José, é que o José, a Bíblia diz que é um cara bonito, e quando a Bíblia elogia alguém no hebraico e o chama de bonito, é porque ele é bonito, tipo o Rodrigo Soares, é bonito. E a mulher do Potifar, que não é a Potifeia, a mulher do Potifar é bonita, ela se interessa pelo José, ela o assedia. Gênesis 39:10 diz que todos os dias a mulher de Potifar assedia o José, e ele diz não. Ela não aguenta a rejeição e o acusa de tê-la assediada. Qual é o resultado? Potifar encarcera o José numa prisão. Você imagine a primeira noite de José na prisão? Senhor, você é gente boa, estou fazendo as coisas certas, obedeço meu pai, eu cuido do Benjamim porque a minha mãe morreu, já me venderam como escravo do Egito. Eu achei que eu ia melhorar porque arrumei um trabalho, prosperei injustamente, eu estou na prisão. Você acha que José não pensou nisso? Você acha que o coração de José não foi tomado por uma raiva? Provavelmente sim, porque ele era humano como eu e você.
Ah, meus irmãos, pergunta do verbo perguntar é se você e eu, se nós estivéssemos no lugar de José, como é que a gente lidaria com essas injustiças e mal entendidos? Como você costuma lidar quando alguém comete uma injustiça contra você? Quando você é vítima de um mal entendido, como é que a gente reage? A gente guarda mágoa, ressentimento, a gente coloca no nosso caderninho negro e fica orando: Senhor, me dá uma oportunidade porque eu quero me vingar. Não precisa mandar um anjo vingador não, Senhor, eu quero me vingar, eu mesmo. Prepara uma ocasião. Todo dia. As pessoas dominadas pela raiva, pela sede de vingança, querendo lidar com a crise da injustiça, devolvendo o mal que receberam como mal. Como é que a gente lida? Sabe, irmãos, a crise da injustiça pode nos fazer entrar num poço sem fundo de mágoa, ressentimento, raiva e desejo de vingança. Mas quando uma crise atravessa o nosso caminho, a gente precisa aprender a enfrentar, superar e seguir em frente. O José enfrentou, superou e seguiu em frente. A gente precisa fazer a mesma coisa. Eu quero compartilhar algumas posturas que nos ajudarão a lidar melhor com a injustiça que às vezes nós sofremos. Primeira postura é essa daqui: reconheça que equívocos e mal entendidos são inevitáveis e reaja como Jesus de Nazaré. Reconheça que equívocos e mal entendidos são inevitáveis e não dá para evitar. Reaja como Jesus reagiu. Olha o texto, olha o campeão de injustiças na vida, mais do que José. Jesus de Nazaré foi quem mais lidou com injustiça na sua caminhada pelo chão da vida. Sabe como ele reagiu? 1 Pedro 2,22. Quando Jesus foi insultado, ele não respondeu com insultos. Quando sofreu, ele não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Meus irmãos, é provável que alguma vez, em algum lugar, você será mal interpretado e você será injustiçado. Muito provavelmente isso já aconteceu com você, ou talvez vai acontecer. E por que digo isso? Porque nós somos imperfeitos e nós vivemos num mundo imperfeito. Nós somos pecadores e esse mundo jaz no maligno. Por mais que sejamos boas pessoas, em algum momento nós podemos cometer uma injustiça, interpretar uma situação diferente do que ela é, e esse mal entendido vai levar a gente a se posicionar de maneira injusta. E quando isso acontecer, como é que eu preciso reagir? Se eu for a vítima ou se eu for o algoz, eu preciso reagir como Jesus de Nazaré, porque Jesus foi a pessoa mais injustiçada que já existiu. Porque Jesus entrou em Jerusalém e uma multidão acompanhava, gritando: Hosana, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Aí Jesus é preso, e a mesma multidão que gritou Hosana, ela grita: crucifique. Ela grita: Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifique. Injustiça. Os discípulos de Jesus, tanto aqueles que falaram que não iam abandoná-lo, todos abandonaram. Só João aparece na hora da crucificação. Jesus foi vítima de injustiça, e como é que ele reage? O texto que nós lemos diz: com serenidade, com leveza, sem reações violentas. Nós precisamos aprender a fazer isso, meus irmãos. Nós não podemos perder a cabeça, nós não podemos perder as estribeiras. Não se divorcie de Deus. Tem pessoas que sofrem injustiça, rompem relacionamentos, se afastam da igreja, se afastam de Deus. Eu faço tudo certo, por quê?
que aconteceu isso comigo, isso não é justo, não quero mais saber de Deus. Lembram-se, Jesus está lá no Getsemaní, ele está na noite em que ele vai ser traído pelo Judas, que vai ser entregue pelo Judas, e o sinal da traição é um beijo, que é um sinal de amor e de respeito. O beijo é o sinal que Judas dá para identificar quem é Jesus, que será preso. Qual é a reação de Jesus? Ele vai para o Getsemaní, ele faz 3 orações, o mesmo conteúdo. Senhor, se o Senhor tem um plano B, afasta de mim esse cálice, eu não quero beber esse cálice. Jesus é um Deus homem, ele vai carregar sobre si os nossos pecados, todos que nós já cometemos, de todo mundo, dos que já morreram e dos que vão viver depois da gente. Ele vai pegar tudo isso sobre si. Ele sofre a angústia emocional e espiritual, porque sendo Deus, ele é onisciente, ele sabe o que está por vir, e ele faz uma oração sincera: Senhor, se tem um plano B, afasta de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade. Ele ora 3 vezes, faz o mesmo pedido. Aí Mateus 26:46 diz o seguinte: Senhor, seja feita a tua vontade. Volta para os discípulos: vocês estão dormindo? Vamos acordar. Vamos, porque o traidor chegou, está na hora. Chegou a minha hora. Ele aceitou a vontade, submisso, sem reações violentas. Pedro perde a cabeça, corta a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, e diz: para com isso. Cura a orelha lá do servo, e resignado, ele enfrenta a maior injustiça que já aconteceu. A gente precisa aprender com Jesus a não perder a cabeça. A gente precisa aprender com Jesus ter serenidade e leveza quando uma injustiça for cometida contra nós. Segunda postura importante: faça sempre uma autoanálise. Faça sempre uma autoanálise. Foi injustiçado? Faça um autoexame. Olha o que diz o texto, Salmo 139, 23 e 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se em mim há algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, quando você for vítima de uma injustiça, de um mal entendido, antes de você ficar com raiva de quem cometeu essa injustiça, de quem está interpretando talvez alguma coisa como um mal entendido, faça uma autoanálise. Eu contribuí de alguma forma para essa pessoa cometer essa injustiça contra mim? Às vezes, irmãos, nós damos motivos. Às vezes nós temos uma participação. E quando a gente faz essa autoanálise, e a gente, puxa vida, minha mãe puxou a minha orelha, mas também, olha o que eu falei para ela. Meu pai brigou comigo, diácono chamou minha atenção, mas olha como eu respondi. É por isso que ele me entendeu desse jeito. E quando eu entendo a minha responsabilidade, isso vai me impedir de me jogar no poço da mágoa, do ressentimento, da raiva e do desejo de vingança. Eu preciso crescer. A oportunidade, muitas vezes, que a injustiça traz para nós, é a oportunidade da gente crescer. Uma autoavaliação honesta de quem nós somos e daquilo que nós fazemos, ok? Terceira postura importante: tome a iniciativa para esclarecer as situações injustas e os mal entendidos. Olha o texto, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver oferecendo no altar uma oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. O texto diz o seguinte: quando você for ofertar,
na hora que você está entregando o seu envelope de oferta. Se você lembrar que o irmão Gilberto está chateado com você, para tudo, espera o irmão Gilberto se aproximar de você, aí vocês se acertam, aí você entrega a sua oferta. É isso, não é? Não, não é isso. O texto diz que quando eu me lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, quando eu souber que alguém tem alguma coisa contra mim, eu não tenho que esperar a pessoa vir até mim. Sou eu que tomo a iniciativa de ir até ela. Sou eu que vou perguntar. Sou eu que preciso perguntar: pai, por que o senhor fez isso? Mãe, por que você falou isso? Diácono, por que você agiu desse jeito? Eu não espero a pessoa falar comigo, sou eu que vou. E outra coisa que o texto nos ensina: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Paulo escrevendo, Romanos 2,18. A minha prerrogativa é viver em paz com todo mundo. Por isso eu tomo a iniciativa e vou até a pessoa. Jesus diz para eu ir até a pessoa. Não é para falar com outra pessoa sobre a pessoa. Isso confunde tudo. Mas vocês entenderam, vocês estão inteligentes. Se o meu problema é com a irmã Rita, eu não posso falar com a irmã Terezinha, eu tenho que falar com a irmã Rita. Porque se eu falo com a irmã Terezinha, eu vou gerar um constrangimento, isso pode gerar uma fofoca, isso vai azedar o caldo, como dizia a minha querida avó. Fale direto com a pessoa, pergunta para a pessoa. Quando nós fazemos isso, nós seguimos os princípios de Jesus para lidar com as injustiças e os maus entendidos. Eu conheci a história de um pastor que ele tem uma ONG, e aí ele tinha uma pessoa que mora no interior de São Paulo, que tem um sítio, e ele soube do trabalho dessa ONG com crianças, e esse dono de sítio, esse fazendeiro, ele começou a ajudar financeiramente a ONG, todo mês mandava uma oferta. Aí esse pastor recebeu uma carta desse fazendeiro. Disse assim: olha, a partir de hoje eu não quero mais ser um mantenedor da sua ONG, e eu não quero mais saber da sua vida. Me inclua fora da sua lista de amigos. E o pastor ficou sem entender, telefonou. Ele não entendeu, o pastor resolveu ir lá no interior visitar. Chegou lá, ele nem convidou para entrar na sala, atendeu mesmo do quintal. E o pastor falou: mas irmão, o que aconteceu? Por que você parou de contribuir? Ah, não, eu estou muito decepcionado com o senhor. Muito decepcionado. Eu achei que o senhor fosse uma pessoa correta. E uma pessoa que contou que o senhor tem 2 carros novos. Eu tenho certeza que o senhor está desviando dinheiro, usando as minhas ofertas para isso. E o pastor: mas quem falou isso? Fulano de tal. Não, mas não é verdade, eu vou esclarecer, eu vou voltar. O pastor, depois de algum tempo, localizou essa pessoa. E ele falou: mas o que você falou para o fazendeiro? Você falou isso? Eu tenho 2 carros novos? Não acredito que ele entendeu isso. Eu falei que o senhor estava comprando os pés e tinha 2 calos. O fazendeiro, ele não ouvia muito bem, e ele trocou calo por carros. Sabe qual foi o erro? Que muitas vezes a gente comete, é a gente não esclarecer as coisas, é a gente não tirar histórias ali.
mal entendidos e injustiças arrebentam com amizades. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Quarta postura: não se deixe alimentar pela raiva ou pela amargura. Não se deixe alimentar pela raiva e pela amargura. Olha o texto da Bíblia, 2, Tiago 1, 19 e 20. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Ficar com raiva quando nós somos injustiçados não é uma boa. Se alimentar de raiva não tem nutriente positivo nenhum na raiva. A raiva é destruidora, acaba com a nossa saúde. Hebreus 12:15, cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Quantos de nós às vezes nutrimos mágoa porque fomos vítimas de uma injustiça, de um mal entendido, e a gente se alimenta dessa raiva todo dia, e a gente acorda com raiva da pessoa, a gente almoça com raiva da pessoa, a gente vai jantar com raiva da pessoa. Tudo isso, gente, é desnecessário. Se a gente fizesse o que Jesus nos recomenda, e conversar com a pessoa e esclarecer a pessoa. Não resolveu, leve mais uma pessoa sensata, equilibrada. Eu tenho certeza que vai resolver. Mas quando a gente se aprisiona pela raiva, pela amargura, nós nos transformaremos em pessoas terríveis. José, ele poderia ser uma pessoa endurecida, bruta. Está lá na prisão, injustamente. Aí o José dá a volta por cima na prisão, se transforma no carcereiro geral. Aí ele ouve 2 sonhos. Se ele fosse uma pessoa com raiva amargurada, ele não ia querer saber de interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro. Mas ele não tem raiva, ele não tem amargura, ele vê as pessoas abatidas. Conta para mim. Deus pode nos revelar o significado dos sonhos. Sabe por que ele deu uma virada na sua vida? Porque ele não se deixou derrotar pela amargura e pela raiva. Finalmente, quinta e última postura para a gente lidar com a crise da injustiça: entregue toda a injustiça nas mãos daquele que julga corretamente. Entregue toda a injustiça nas mãos daquele que julga corretamente. Olha o que diz o texto: nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem deu o castigo. Romanos 12, 19. 1 Pedro 2, 23. Quando Jesus foi insultado, ele não respondeu com insultos. Quando sofreu, ele não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Não reaja negativamente, não queira se vingar. Manrita falou isso? Eu vou pegar ela na curva. Lucas falou isso? Foi injusto comigo? Deixa ele, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, quando Lucas acordar amanhã, segunda-feira, que ele tropece e bata a canela na quina da cama. E quando ele sair para o serviço na segunda-feira com dor na canela, que ele bata o carro, chegue atrasado, encontre um chefe azedo, porque o time dele perdeu na noite anterior. Senhor, por hoje é só. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria de estar brincando, mas eu sei que quando a raiva e a amargura dominam o nosso coração, tem muito cristão que faz essas orações desejando mal para as pessoas. E a pior coisa que tem é a gente desejar o mal para alguém, por mais que a pessoa tenha nos ferido, nos injustiçado. Deixe a injustiça com Deus, porque Deus é justo. Ele sabe tratar com a injustiça e com os injustos. Entregue a injustiça e quem cometeu a injustiça nas mãos de Deus. Só assim a gente se liberta, não sucumbe diante da crise da injustiça. Como é que eu termino essa palavra, meus irmãos, de hoje? Eu termino dizendo para você: José
do Egito, enfrentou uma crise de injustiça, foi vítima de mal-entendidos, sofreu, mas ele enfrentou, superou e seguiu em frente. Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida. E se você foi algoz de alguma injustiça, caminho é o caminho da humildade. Vá até a pessoa, peça perdão, se retrate. Vá até a pessoa e diga assim: eu fui injusto, eu fui injusto. Esse é o caminho, irmãos. O caminho da liberdade, da vida saudável e da vitória sobre a crise das injustiças. Quero orar com você. Feche os seus olhos um pouquinho. O louvor está vindo aqui à frente. Você está sendo vítima de alguma injustiça? A gente pode ser injustiçado em todas as áreas relacionais que nós temos. Todos os ambientes: trabalho, família, namoro, até na igreja. O que você está fazendo com a injustiça que você está sofrendo? Entregue para Jesus. Reaja como Jesus. Não se entregue à amargura. Se você está sendo injusto com alguém, está na hora de você recuar. Quero orar por você, que entende que precisa de oração para lidar com as injustiças da vida. Se coloque em pé onde você está. Se a palavra falou com você, quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai, visita esses irmãos e irmãs que estão em pé, reconhecendo que passam por injustiças, reconhecendo que podem ter cometido alguma injustiça, reconhecendo que sofreram um mal-entendido, reconheceram que causaram um mal-entendido. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe de maneira especial, dando a serenidade e a leveza que o Senhor Jesus teve para lidar com as injustiças que lhes sobrevieram na sua jornada pelo chão da vida. Enche o coração desses irmãos de esperança e de leveza, que o Senhor, que é justo, lidará com a injustiça sofrida e vai fazer algo extraordinário dessa injustiça, como fez na vida de José, o justificando e permitindo que ele seguisse em frente. Os liberte do poço da amargura, da raiva e do desejo de vingança. É a nossa oração humilde, é o nosso pedido humilde, e nós fazemos isso no santo, bendito e precioso nome de Jesus, esse nome que é doce, esse nome que é poderoso, esse nome que é santo. No nome de Jesus nós oramos. Amém.